gera valor. PMC News, informação que gera valor. De volta na nossa programação 10 horas e 32 minutos, a gente recebe agora o Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital, chegando aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, Ângelo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado. Obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Queria entender um pouco da sua leitura. A gente está acompanhando, né, uma reação do mercado brasileiro, dos mercados como um todo, mas olhando aqui para o Brasil desde sexta-feira, acho que toda a expectativa em relação à política monetária lá nos Estados Unidos, que era algo ali que ficava, né, no radar muito dos investidores em relação a trazer, aumentar ou não juros por lá, mantendo ali nessa expectativa de mais manutenção de juros por lá, corte aqui já sinalizado na Selic de pelo menos mais 0,5% nas próximas reuniões, acabaram sendo aí fatores importantes para dar uma destravada na Bolsa. Pelo menos a gente acompanha aí nos 118 mil pontos hoje. Mas eu queria entender, de fato, se você acredita que existe esse ânimo deve permanecer, ou o cenário ainda doméstico, as incertezas em relação à possível alteração de meta fiscal ainda devem ficar ali no radar dos investidores. Ainda devemos ver a Bolsa com uma certa cautela, né? Por mais que alguns ativos e algumas ações aí tenham reagido de forma acelerada nessa sexta-feira, vemos que a inflação acumulada, ela ainda pesa no ROIC das companhias, né? Em especial das companhias que não conseguem repassar preços para o consumidor, e tem uma demanda mais elástica, né? Então são empresas mais cíclicas. Por outro, como o setor varejista, construção civil, né? Empresas de lazer, cuidados pessoais, shoppings. Por outro lado, aqui na casa estamos muito otimistas com algumas empresas em crescimento acelerado, com uma certa consistência no modelo de negócios, né? Em especial em setores como locação de caminhões, máquinas agrícolas, gestão de resíduos, né? Então, são empresas que nós vimos que as ações foram penalizadas de forma bem grosseira, né? Por conta do elevado endividamento das companhias. Então, assim, empresas que acabam pegando muita dívida acabam não conseguindo gerar o lucro líquido no final das contas, e acabam comprometendo a distribuição de dividendos, né? Então, temos esses dois grandes grupos de empresas que foram os mais penalizados na Bolsa. Empresas de alto grau cíclico e empresas que aceleraram o crescimento por meio de um elevado endividamento, né? Essas empresas foram muito mal acostumadas no período da pandemia, na época de juros a 2%, né? Então, usaram o momento de mercado para se entupirem de dívida, né? Temos aí Simpar, por exemplo, um nome bem comum no mercado, um nome bem famoso, está liderando o setor de logística, né, no Brasil, em termos de crescimento e consistência, né, acompanhado de altas margens de lucro. No entanto, foi uma companhia que pegou quase 50 bilhões de dívida, né? E era uma empresa que valia na Bolsa o quê? Nem 20 bilhões, nem 15, 20 bilhões, né? Agora ela está valendo em torno de uns 6, 7 bi. Temos aí, junto com ela, a Armac, né? A Movida e a Vamos, que também fazem parte do grupo. A Ambipar, também uma outra companhia, gestora de resíduos e acidentes ambientais, né? Então, são empresas que possuem uma enorme avenida de crescimento, mas utilizaram muita dívida para crescer. Então, nós acreditamos que essas empresas, né, que possuem uma certa consistência, elas terão uma recuperação mais consistente nas ações quando comparadas a empresas de setores de alto grau cíclico, né? Então, essas empresas de alto grau cíclico, como citei, varejo eletrodoméstico, cuidados pessoais, construção civil, shoppings, elas devem levar um tempo mais longo para conseguir recuperar de forma consistente o preço das ações, né? A inflação, ela come a rentabilidade das empresas, né? Então, por mais que essas empresas elas venham a tentar surfar uma onda de queda de juros,
não vai ser suficiente para trazer a recuperação dos preços comparados com eventos pré-pandemia, né? Comparado com o cenário pré-pandemia. E por que isso, né? Por que essas ações foram tão penalizadas, né? Em especial as empresas também de crescimento. Muitas dessas empresas, quando fazem uso de um elevado endividamento, temos ali, de um lado, a queda do lucro líquido e do outro lado, temos uma grande possibilidade dessas empresas terem que vir fazer novos follow-ons no mercado, né? Novas emissões de ações. Então, nesse cenário, emitir novas ações em um ambiente de baixa liquidez da Bolsa, isso é uma pressão muito negativa para as ações, né? Então, foi o que observamos. Ações como a Simpar, Vamos, Ambipar, Armac, Movida, elas tiveram quedas bem agressivas na Bolsa nesses últimos meses, por conta de novas emissões de ações e o alto endividamento, comprometendo toda a distribuição de dividendos, reduzindo o potencial de lucratividade das empresas. Então, aí vem as incertezas, né? Será que essas empresas vão conseguir cumprir com os covenants das dívidas delas? Se não cumprirem, novas emissões de ações serão necessárias. É o caminho mais fácil e mais prático para elas percorrerem para conseguirem cumprir os covenants da dívida. Então, enxergamos esse como o principal motivo da queda das ações de empresas de crescimento consistente, né? Digo empresas de crescimento consistente por conta são empresas que não perderam volume de receita ao longo da escalada dos juros, da inflação. São empresas que possuem balanços extremamente sólidos, né? Estrutura fiscal e judicial extremamente sólidas, não comprometendo a geração de caixa. Elas possuem uma carteira de clientes extremamente pulverizada, têm uma exposição setorial extremamente diversificada. Então, são companhias que têm tudo para abocanhar um grande mercado pela frente, né? Lembrando, lá nos Estados Unidos, o setor de locação de caminhões já representa em torno de uns 25% do setor, né? Enquanto aqui no Brasil, apenas 1% dos caminhões são alugados. Então, temos uma avenida de crescimento enorme para empresas como Vamos, Simpar, Armac, né? E um crescimento fácil de ser executado, né? Então, assim, acreditamos muito que empresas do setor de transporte, né, especialmente esse setor de locação, elas virão apresentar um crescimento mais consistente, uma recuperação mais sólida nas ações, quando comparadas a outros setores, né, que são mais vulneráveis à crise de inflação, juros. Mas não devemos enxergar, de fato, uma recuperação generalizada da Bolsa, de forma muito consistente, né? Lembrando que tivemos algumas ações que nem chegaram a ser tão penalizadas na Bolsa, né? E essas ações que foram menos penalizadas são justamente as empresas que não possuem endividamento, são consistentes e não queimam muito caixa com crescimento, né? São as famosas pagadoras de dividendos, né? Alguns bancos, como o Banco do Brasil, Caixa Seguridade, BB Seguros, grandes empresas de energia elétrica e saneamento, né? ENDE, a CPFL, são nomes da casa aqui da Raik que utilizamos bastante, temos carteira de dividendos e fazem parte da nossa carteira, né? Então, essas empresas menos alavancadas, com uma rentabilidade bem elevada, são aquelas ações que têm um caráter de apresentarem uma menor volatilidade e não foram tão impactadas, né? Então, por isso que trouxemos aqui as empresas de alto grau cíclico, né, que foram as varejistas, construção civil, shoppings, empresas de cuidado pessoal, como a Natura, Espaço Laser, né? Então, todas essas empresas que representam, de certa forma, um consumo por bem supérfluo, são consumos que podem, de certa forma, ser postergados durante crises e possuem margens operacionais extremamente baixas, elas se tornam muito vulneráveis em cenários de escalada de inflação e escalada de juros, né? Então, essas são as primeiras companhias que vão sofrer penalizações bem agressivas nas ações, assim como as ações de crescimento. Então, vimos esses dois grupos de empresas caindo muito. No entanto, as primeiras empresas que a casa acredita que terão uma recuperação bem agressiva e bem alta no preço das ações são empresas de crescimento consistente.
em empresas que foram penalizadas por conta de um alto endividamento. E só. São empresas que possuem balanços sólidos, empresas que estão... tem uma avenida de crescimento, né? Então, essas empresas têm tudo para crescer. Por quê? Em um cenário de queda na curva de juros, o lucro operacional desce inteiro para o lucro líquido. Então, veremos o quê? Uma elevada distribuição de dividendos nessas empresas. Empresas que crescem e, mesmo assim, possuem uma elevada margem de lucro, e são empresas que possuem ativos, né? Ativos concretos, como a Ambipar também, gestora de resíduos. Essas empresas de locação de veículos, né, possuem ativos sólidos, ativos concretos. Então, esses ativos, eles muitas vezes servem como uma garantia para que as empresas consigam se endividar, né, em cenários de elevado crescimento. Então, enxergamos elas realmente como empresas que serão beneficiadas em uma queda de juros, porque são empresas que, mesmo em cenário de crescimento acelerado, elas conseguem pagar dividendos, elas têm acesso à dívida, né? Elas têm ativos concretos, não são empresas que estão ali totalmente no mercado digital, né? Então, não são empresas que operam sobre margens muito baixas. Lembramos que aqui na casa temos um critério muito bem rigoroso para entender quais são as empresas que possam vir a ter uma recuperação muito consistente. E esse critério se baseia no ROIC. Comparamos o ROIC com diversos outros produtos de renda fixa, tanto públicos quanto privados. E a renda fixa, ela é querendo ou não, ela é um custo de oportunidade para as ações, né? Então, olhar o ROIC é um indicador onde conseguimos mensurar a rentabilidade que o modelo de negócios de uma empresa está oferecendo para o investidor, né? E, a partir desse ROIC, fazemos alguns ajustes internos para penalizar o ROIC com a inflação acumulada ao longo de múltiplos períodos passados, né? Porque empresas que antes eram lucrativas, hoje podem não ser. Empresas que não conseguem repassar preços para o consumidor final vão sofrer com inflação até que haja forte desinflação, né? Então, empresas de varejo eletrodomésticos, como a Magazine Luiza, Casas Bahia, empresas de cuidado pessoais, como a Natura e Espaço Laser, por exemplo, são exemplos claros de ações que possam ter uma volatilidade muito exagerada, mas o risco não compensa o retorno, né? Se o modelo de negócio das empresas ajustado à inflação não consegue rentabilizar acima de produtos de renda fixa, por que correr o risco em investir em ação e não continuar em renda fixa, né? Então, você tem todo esse diálogo e, é claro, saber calcular, saber interpretar o ROIC da empresa, saber interpretar as demonstrações financeiras da companhia são extremamente essenciais. Então, assim, na casa, acreditamos que essas empresas, né, mais sólidas, mais consistentes e que conseguem repassar o preço, são mais vantajosas, né? Empresas que alugam caminhões, máquinas agrícolas, possuem um modelo de negócios atrelados a contratos de longo prazo, e esses contratos são reajustados por IPCA ou CDI, né? Então, temos uma certa defesa, né? A empresa consegue repassar. E, fora isso, a rentabilidade do modelo de negócios dela é consideravelmente maior que os produtos de renda fixa e outros ROICs de empresas na Bolsa, né? Por quê? A Simpar, ela é uma holding, né, no Brasil, que domina empresas como a Vamos, a JSL, a Ciclus, a Movida, a CS Infra, a CS Brasil, tem até banco lá dentro, né, a BBC. Então, quando a Simpar vai comprar veículos para as empresas embaixo dela, ela compra uma quantidade enorme de veículos, né? Então, ela paga muito barato no preço desses veículos. E não só isso, né? Ela tem uma certa garantia, né? Os ativos dela são ativos veículos, são ativos imobilizados. Eles entram no balanço da Simpar já com uma valorização, porque ela adquiriu eles com preço de desconto, né? Graças ao enorme volume de CAPEX que a empresa gasta. Então, isso é um turbinador de rentabilidade da empresa. Então, assim,
eu dei esse exemplo para buscar o quê? Empresas que possuem consistência no modelo de negócios e catalisadores de crescimento no lucro, catalisadores de crescimento na rentabilidade. E, obviamente, acima do custo de oportunidade. Em paralelo, Maravilha. a rentabilidade de empresas como a Simpar, Vamos, concluir, Movida, Ângelo, JSL, desculpa. não sofrem com inflação acumulada, né? Sofrem com juros altos por causa do elevado endividamento. Mas é uma dívida que está sendo utilizada para financiar o crescimento da companhia, né? Então, temos essa estratégia por hora, que são empresas de crescimento acelerado com dívidas e muita consistência, muito ROIC, muita margem de lucro, né? E se formos observar, tiveram recuperações bem agressivas, né, na sexta-feira. Sexta-feira, Vamos, acho que valorizou mais de 15%, a Simpar aí estava engatando uma alta de 10%, 11%. E nós enxergamos muitas... Perdão? Não, maravilha, nosso tempo está chegando ao final aqui. Quero agradecer, muito obrigada pela sua participação aqui na BMC News. Fica o convite para voltar numa outra oportunidade. Tudo bem, muito obrigado. Até mais, obrigada. Tchau, tchau. Até mais, valeu. Ângelo Belitardo, gestor da Hayk Capital.